A nossa palestra vai ser sobre turismo de eventos de entretenimento e esportivo. O nosso palestrante da tarde é o professor Ricardo Matias, que é mestre e pós-graduado em Sistema de Gestão pela Universidade Federal Fluminense, MBA em Marketing Executivo pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, graduado em Análise de Sistema pela Faculdade Nuno Lisboa, Planejamento Estratégico, FGV. Há 27 anos, situado em Gestão e Desenvolvimento Organizacional para o mercado corporativo. Atua há 18 anos no setor de ensino superior como professor, coordenador e gestor de unidade de ensino, com passagem pela ESPM e Trevisan, Escola de Negócios. Coordenou também por 2 anos o curso de capacitação para técnicos de judô da Confederação Brasileira de Judô. Estruturou, implantou e coordenou durante 6 anos. Há 11 anos, atua fortemente na direção e coordenação de cursos e seminários na área esportiva, contribuindo de forma efetiva para a formação e o desenvolvimento de profissionais para o segmento. Professor, com a palavra. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. É um prazer. Obrigado aí pela presença. Espero poder compartilhar com vocês aí um pouquinho dessa indústria, né, que é a indústria do esporte, a indústria do entretenimento, e o quanto que essa indústria ela é importante para o turismo e como o turismo também é importante para essa indústria. Então, acho que são os pontos mais relevantes aqui e para trazer uma reflexão, né, do que a gente entende e que deve ser sempre analisado o impacto, né, que o turismo de eventos de entretenimento tem para o mercado, né? São vários aspectos que são impactantes e são impactados, né? Levando em consideração, né, que a gente tem que trabalhar o tempo todo a experiência, né? Tem a relação com os atletas, a área de saúde, fãs, lazer, inclusão social, enfim, uma série de pontos que são extremamente importantes e que são impactados e impactam essa indústria. Então, esses são alguns dos pontos primordiais nessa discussão. O esporte e o entretenimento, né, são coisas que cada vez mais elas estão muito associadas, entrelaçadas e uma depende muito uma da outra. Então, no esporte brasileiro, né, principalmente a gestão no Brasil, o grande desafio para o esporte brasileiro hoje é aumentar a qualidade do esporte a nível nacional, né, como um produto de entretenimento, né, e como uma plataforma de marketing, que é importante isso, ou seja, o esporte como um instrumento para o entretenimento, né, e o foco deve ser sempre encantar os fãs. Esse é o grande desafio que o esporte leva. O esporte ele é uma grande alavancador e transformação para a sociedade, então ele tem que encantar os fãs. Os fãs, quando a gente fala de uma maneira geral, né, aqueles que praticam os esportes, aqueles que são adeptos do esporte, simpatizantes do esporte, admiradores do esporte. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente fazer essa conexão esporte e entretenimento, né? Todos nós sabemos que a gente teve aí uma década aí de ouro, né? E o último grande evento que a gente teve no Brasil foram os Jogos Olímpicos do Rio 2016, e o evento, as Olimpíadas no Brasil, ela representou muito mais, ela foi muito mais além do que as competições esportivas, né? Ela fomentou toda a indústria, né? A indústria do turismo, a indústria da cultura, né? E algumas das pessoas, às vezes, que não têm oportunidade de estar assistindo fisicamente, presencialmente, um evento, uma competição, a cidade, ela proporcionou às pessoas experiências culturais. Então, essa relação, ou seja, o esporte sendo uma plataforma para poder ajudar as pessoas também a conviver, né, com a cultura
motivada pelo acontecimento, pelo evento esportivo. Então nós tivemos aí, na realidade, dentro da cidade do Rio de Janeiro, praticamente nós tivemos aí 56 casas temáticas, né, de diversos países, que ficaram sediadas ao longo da cidade, e essas casas temáticas, elas tinham por finalidade mostrar um pouco de cada segmento, de cada indústria ou de cada país que estivesse ali. E aí foi criado, até para estimular isso, foi criado através da Associação Comercial do Rio de Janeiro, foi criado um prêmio, né, para Casas de Hospitalidade Rio 2016. Foi uma premiação que foi dada para cada casa que se destacou em cada determinado segmento. Então aqui eu vou passar para vocês alguns exemplos dessas casas que foram premiadas. Por exemplo, na área de promoção e cultura, o Catar ganhou o prêmio da melhor casa, né, onde foi uma viagem cultural pelo mundo árabe por meio de diversos elementos, como música, arquitetura, dança, moda e gastronomia. Ou seja, você dentro de uma competição, de um evento, da grandiosidade, de uma Olimpíada, você olhando também a cultura, né? Então esse é um ponto importante, essa relação cultura e esporte. Um outro aspecto importante foi o legado. Algumas dessas casas, elas tiveram um papel importante para o legado. A casa que mais contribuiu para o legado, que ganhou o prêmio, né, na realidade esse prêmio, foi a Federação Internacional de Voleibol. Ela ficou sediada numa escola na Avenida Atlântica, na praia de Copacabana, uma escola pública, onde ela teve ali acolhimento de todas as pessoas, e ela deixou um investimento para a escola de R$600 mil, de melhoria para a escola. Então foi um legado importante que ganhou esse prêmio. Tivemos uma outra casa, que é a casa onde tinha mais confraternização, né, ou seja, mais festas. Foi considerada a Casa da Suíça, que também deixou um legado, né, para o campo de beisebol da Lagoa Rodrigo de Freitas. Foi um outro tipo de premiação. Tivemos também a premiação de inovação. Quem ganhou essa premiação foi a Hungria, né? Foi uma casa sediada e montada no Jockey Club, né, do Rio de Janeiro, e a casa utilizou a fonte de inspiração e criou o Aquabar, né, tratando diversos tipos de águas minerais, né, da Hungria. Então foi uma questão de inovação que eles fizeram. Ela ganhou esse prêmio. Tivemos a Casa de Promoção de Negócios, que foi a casa, quem ganhou essa premiação foi a Ernst Young, né, que deu oportunidade das pessoas fazerem negócios dentro dessa casa. E teve a casa que foi a melhor casa dos jogos, pelo voto popular. A Casa dos Jogos foi a casa da NBA, né, do basquete americano, foi a grande sensação que aconteceu nos Jogos Olímpicos, como uma área não só de entretenimento do esporte, mas mostrando, né, que essa casa, além de ela levar toda a história da NBA, ela levou muita música, muita dança para dentro da casa. Então, esses aspectos é para a gente fazer essa conexão dessa importância do esporte com outros fatores relevantes que existem no entorno do esporte. Então, é mostrar que os Jogos Olímpicos, de alguma maneira, falando sobre o aspecto do entretenimento e do esporte, ele possibilitou as pessoas terem experiências diferentes, além de acompanhar as competições esportivas. Isso é um fato importante, né? E tivemos a Casa Brasil, que ela não foi uma premiação, a Casa Brasil era a casa da cidade, né? Falando do país todo, né? O objetivo dela era apresentar o patrimônio cultural e humanidade do país, do Brasil. Foi uma casa que foi sediada lá no Boulevard Olímpico, e ela tinha uma taxa de ocupação altíssima, e as pessoas ficavam em média de 2 a 3 horas dentro daquela casa. Então o objetivo, né, dessas casas de hospitalidade era exatamente mostrar para as pessoas o que o esporte pode fazer, tratando outros aspectos ligados no entorno do esporte. Bom, desculpe. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né, que são exemplos o quanto que esses eventos esportivos eles impactam no turismo, né? Nós temos aqui em São Paulo o Festival Lollapalooza, que é um movimento movimentou, né, no ano passado cerca de 90 milhões do turismo, né, sendo que mais da metade, né, metade do público eram públicos de fora da cidade de São Paulo. E aqui tem alguns números, né, que eu trago para vocês.
não necessariamente aqui para a gente ver, mas para vocês terem uma ideia, né, o impacto disso, não só na questão de hotelaria, mas na questão de todo o meio, né, todo o trade, ou seja, como é que foi o meio de transporte, como é que as pessoas chegaram dentro da cidade de São Paulo em função desse evento. Então é para mostrar o potencial que os eventos têm, os eventos esportivos. Esse é um evento, na realidade é um evento musical, e ele acontece exatamente no ambiente esportivo. Ele acontece já há 4 anos no Autódromo de Interlagos. Então essa relação, né, você criando um evento dentro de um autódromo, um evento musical. Esse é um case que eu acho que é um case mais emblemático nessa relação, né, da indústria da música, que vai muito além da indústria da música, né? O Rock in Rio, ele é um evento já consagrado há 30 anos, né? Ele está no Brasil, está na Espanha, está nos Estados Unidos, está em Portugal, e é um evento que congrega não só música, ele vai muito mais além do que música, né? Na realidade, é um grande parque de diversão, onde você tem, obviamente, como seu principal pilar, a música. Mas realmente tiveram coisas que aconteceram esse ano, na edição que acabou na semana passada, semana retrasada, que mostra a capacidade que a indústria de entretenimento tem, inclusive com o esporte. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas, né? E aí, isso foram matérias que saíram, né? Não é só música, o Rock in Rio apresenta telas gigantes e arenas cheias de games. É importante, a gente vai voltar a falar sobre games mais no final da minha apresentação, como essa indústria de games ela está crescendo, né, principalmente fora do Brasil ela já é uma realidade, no Brasil ela está crescendo muito. Então, foi criada uma arena, que é a Arena 1, a Arena Carioca 1, a Arena Carioca 2, dentro do Parque Olímpico. Esse evento foi dentro do Parque Olímpico. O Rock in Rio deixou um legado para o Parque Olímpico de investimento de recursos, de melhorias, e tiveram, né, jogos, games de festival de música com a presença de atletas, no caso de personalidades do esporte, no caso aqui o Zico, no caso aqui o Gabriel Medina, que é um surfista. O Zico foi lá comentar jogos, o Medina foi lá participar de games. Mostra que o Rock in Rio, isso aqui é uma tela, essa imagem é o preview. Essa tela, ela foi considerada a maior tela do mundo até hoje para games. Ela foi criada dentro de uma arena que estava dentro do Rock in Rio. Então tinham pessoas que iam para o Rock in Rio, né, não só motivada pela música, mas para jogar, para participar de games, né, de entretenimento dentro do Rock in Rio. Esse foi o stand da NBA. Pela primeira vez no Rock in Rio, essa relação esporte e música. A NBA, né, do Brasil, a NBA não é Brasil, mas a NBA, a Operação Brasil, construiu uma casa dentro do Rock in Rio, exatamente para proporcionar às pessoas uma combinação entre esporte e música, né? Esse troféu que vocês estão vendo aí é o troféu da Liga Americana, né? Da final da Liga Americana. Isso aqui é uma fama brasileira que estava lá e tirou uma foto. Quer dizer, essa relação, às vezes a pessoa nem é praticante da modalidade, mas ela vai ali para entreter, ela vai ali para conhecer, ela vai ali para viver uma experiência. Então a NBA foi para dentro do Rock in Rio exatamente para criar essa relação. Por que a NBA dentro do Rock in Rio? Porque a NBA, ela por natureza, ela entende que a música, né, ela é fundamental para que você possa entreter as pessoas nos intervalos dos jogos, no início dos jogos, nos finais dos jogos. Então é uma relação muito forte a NBA junto com a música. O Rock in Rio, e aí olhando pelo olhar, né, do turismo, né, ele movimentou 1 bilhão e 400 mil na economia da cidade do Rio de Janeiro, inclusive em função até desse momento que a gente vive na economia, especificamente o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, o quanto que um evento ele mostra o potencial e a capacidade que uma cidade tem, né? Ele teve uma circulação de 700 mil pessoas, na área de games praticamente todos os dias muito cheio, né? Sendo que 65% dessas pessoas foram de fora da cidade do Rio de Janeiro. Então isso é importante para você movimentar o turismo, né? 20 mil empregos diretos gerados e 90 mil quartos de hotéis ocupados.
Então, a importância de você ter, às vezes, um evento que não é, de alguma forma, ligado, está na agenda da cidade, como todo ano, ele acontece de 2 em 2 anos, mas o quanto que ele impacta para a economia de uma cidade. E aí tem um outro aspecto aqui que é extremamente relevante, né, que eu acho que é a modalidade esportiva e de lazer, que é a corrida. Corrida talvez seja o esporte mais democrático que tem, né, porque você consegue atingir várias classes, né, faixas etárias, crianças, adultos, terceira idade, deficientes, né? Então, o esporte de rua, a corrida de rua, ele é realmente muito impactante na indústria como um todo. Então, eu trouxe aqui dois exemplos para a gente ver, que mostra exatamente, né, o quanto que a corrida hoje, né, principalmente no Brasil, ela tem um fator extremamente importante e impactante para o turismo no Brasil de uma maneira geral, né? Aqui são dados que mostram, por exemplo, as corridas de rua diversificam e transformam São Paulo na capital das provas, né? São Paulo, o estado de São Paulo recebe 29 dos 50 maiores eventos do país em termos de esporte. E reparem esse gráfico de crescimento, que é o demonstrativo de corridas nos últimos anos. Se a gente for reparar o crescimento, o ano de 2016, se vocês forem analisar, tiveram mais corridas do que dias no ano, né? Foram 424 corridas na cidade de São Paulo, e a gente tem 364 dias no ano, né? Você vê o crescimento, né, o impacto e a importância de corrida. Eu vou trazer uns dados aqui da próxima maratona do Rio de Janeiro, o impacto que isso dá no turismo, né? Isso aqui é o crescimento de adeptos, de adesão. E aqui, quando a gente fala, é quase 1 milhão de pessoas. Quase 1 milhão de pessoas que correram ao longo de 2016 e não necessariamente são atletas, né? São atletas, pessoas que vão participar da corrida até por uma questão de lazer também. Então, esse é um aspecto relevante. Ou seja, nós tivemos quase 500 corridas no ano e com praticamente 1 milhão de pessoas correndo durante essas corridas todas. O quanto que isso impacta no movimento da cidade. Essa aqui é a corrida maratona do Rio de Janeiro, que é hoje considerada já a maior maratona que tem no Brasil, né? Esse ano foram 33 mil corredores, mais de 10 marcas fazendo parte da festa. O que são as marcas? São os patrocinadores, as empresas se apropriando de um esporte para poder, de alguma forma, contribuir para o entretenimento, né? 63 dos corredores foram à prova com algum acompanhante. Isso é um dado importante. A pessoa vai para a corrida e sempre vai com mais uma pessoa. Então, é mais consumo na cidade, né? São mais pessoas vivendo aquela atmosfera da corrida, né? E os eventos paralelos, por exemplo, exposição de corridas, movimentou 40 mil pessoas. Não necessariamente essas 40 mil pessoas são pessoas que correm, são outras pessoas também que estão ligadas nessa indústria, né? Tivemos 61% de fora do Rio e 20% de pessoas de fora do Brasil, de 47 países, com uma incidência maior de pessoas da Argentina, do Chile, dos Estados Unidos e do Uruguai, né? E aqui é uma divisão de percentual de participantes, o maior percentual, né? O Rio de Janeiro, obviamente, pelo estar sediando, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Ceará. Essa foto que aparece ali, que é a caixa chegada, é um corredor e um cego, é o seu guia chegando. Isso mostra o quanto quanto é democrático a corrida. A corrida é para todos, não é só para os grandes atletas de alta performance, ela vale para qualquer pessoa. E isso movimenta qualquer cidade, né? Aqui são dados interessantes que mostram, essa pesquisa foi uma pesquisa feita pelos organizadores após a corrida, né? E algumas necessidades que eles detectaram em relação à rede de hotelaria e à parte de bares e restaurantes. Repare que dados interessantes, né? Ou seja, para a hotelaria, os corredores acham que é importante ter tarifas de hospedagens diferenciadas, né? Fazer check-in antes e poder sair depois dos hotéis. Horário especial para café da manhã, principalmente para os atletas acordam muito cedo e precisam tomar café mais cedo, né? Isso é importante para que a rede de hotelaria ela entenda isso, e você consiga adequar, né, ao teu ambiente
ao teu serviço baseado naquele tipo de evento que está acontecendo. No caso de bares e restaurantes, desconto para atletas, né, dão um diferencial para aqueles atletas, isso é fácil de você identificar. O atleta está lá hospedado, ele tem lá uma credencial, ele foi, né, se inscreveu na competição. Refeições combinadas, né, entrada, prato principal, cardápio de refeições baseado no evento, isso também é importante, né, pela característica do esporte, né, das pessoas que estão ali, e sucos e drinks em alusão aos eventos. Então, isso é um dado importante para mostrar que quando você tem um grande evento esportivo numa determinada cidade, ela impacta positivamente ou negativamente, e você pode atrair mais. Ou seja, qual é a finalidade disso daqui? Se a área de hotelaria, se a área de bares, restaurantes, entenderem que isso é importante para atrair mais pessoas, obviamente você faz com que o evento cresça cada vez mais. A previsão da maratona, a próxima maratona, é de chegar a 40 mil pessoas. Então, são dados importantes, né, que a gente deve levar sempre em consideração, ou seja, não olhar só a corrida pelo aspecto técnico, atlético, mas olhar o que isso é impactado dentro do negócio, principalmente para o turismo. Né. A Fórmula 1, né, gera 1 milhão, está errado aqui, 1 milhão para o turismo. Né. A série de esporte mais assistida na TV no mundo, a gente fala a série que é o esporte, né, dentro de uma programação anual, ela é mais assistida. Né. E para a cidade de São Paulo é considerado, né, um impacto enorme, né, na última edição, aí, 260 milhões de geração, com mais de 130 mil turistas de 18 países, né, e hotéis apresentando taxa de ocupação superiores a 70%. Né. Isso, ou seja, o que eu estou querendo mostrar aqui é o quanto o esporte, ele por si, né, ele impacta o turismo e ele depende do turismo. Né. Eu posso afirmar para vocês que o esporte sem turismo, ele praticamente se torna inviável. Né. Então, isso é um ponto importante. Esse aqui é um projeto recente que saiu agora, é um projeto chamado Rio de Janeiro, Janeiro a Janeiro. Né. A cidade do Rio de Janeiro passa por um momento muito conturbado economicamente, né, socialmente, e a sociedade, as pessoas, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, esse é um projeto que tem uma iniciativa envolvendo o Ministério da Cultura, Ministério do Esporte, Ministério do Turismo, né, e alguns empresários, né, que o objetivo aqui é exatamente você construir uma agenda positiva para a cidade. Isso vale não só para o Rio de Janeiro, isso é um projeto que pode valer para qualquer cidade do país. Então, esse projeto é um projeto que foi construído e foi apresentado agora, semana retrasada, é muito atual isso. Né? Ele traz, na realidade, um objetivo de criar uma agenda permanente durante o ano todo. Tem como meta aumentar em 20% investimentos na cidade do Rio de Janeiro, né? Mais de 6,1 bilhões na economia do Estado, em função dessa movimentação, geração de 120 mil empregos, isso é um ponto importante, investimento federal de 200 milhões e mais de 100 eventos pré-selecionados. Só para vocês terem um dado importante, a programação desse janeiro a janeiro, para cada 4 eventos, um será esportivo. A importância dessa relação. E esportes, inclusive, eventos inéditos no Brasil. Estão trazendo um jogo de futebol americano para acontecer no estádio de futebol, corrida de drone, tem um campeonato mundial de drone. Então, são eventos para que você possa trazer novos adeptos, novas pessoas que se interessem. Então, uma agenda muito positiva que está sendo construída. A projeção é de envolver aproximadamente 20 milhões de pessoas ao longo desses 12 meses e tem um impacto muito grande no turismo de fora para dentro, né, de chegar a uma previsão de ter de 10 a 15 a quase 20% de pessoas, de turistas indo para esses grandes eventos. É uma agenda bem completa, não sei se vocês já tiveram acesso a essa agenda, mas eu depois vou disponibilizar. Tem todo o material dizendo evento a evento, o que é cada evento, qual é o impacto disso econômico, a quantidade de pessoas, e eu me coloco à disposição, porque isso é um documento público, né, então eu vou mandar para vocês tudo já, evento a evento. Isso aqui é só um consolidado, mas é uma iniciativa
né, que está lá a fonte, o Ministério da Cultura, o Ministério do Esporte, o Ministério do Turismo, Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, o que acontece? Os organizadores e produtores de eventos, eles entraram com os projetos, se candidataram e apresentaram uma agenda. E essa agenda foi criada dentro do... Isso foi apresentado, inclusive, no último sábado do Rock in Rio. Aproveitou-se o momento do Rock in Rio para que pudesse fazer isso. E aí, pessoal, tem um ponto que eu quero chamar a atenção, que é o esportes. Tá? Eu não sei o quanto que vocês têm acompanhado sobre isso, né? Mas o esportes hoje, ele é um fenômeno, né? Ele é uma nova realidade para a economia do país e, consequentemente, para o turismo também. Então, tem uns dados muito interessantes aqui, que eu queria mostrar para vocês, que o esportes, isso é um gráfico, a Nilso é uma empresa de consultoria americana, que ela faz, é especializada, é a principal empresa de pesquisa, e ela traz dados extremamente relevantes, né? Mostra aqui, né, a realidade que tem do crescimento em receita, né, ao longo de 2015 até 2020, essa projeção, 2015 a 2020, né, não só no crescimento de receita, mas nas mídias, nas promoções, né, e no investimento de patrocinadores. Então, o gráfico maior, né, a bolinha, são esses players entrando e como eles estão se beneficiando do esportes no mundo, né? E o azul maior, a régua maior, é o crescimento em movimentação de dinheiro dentro do esportes no mundo. E se vocês analisarem aqui, né, a gente tem ali que, obviamente, a gente tem ali 41% é o resto do mundo. E o Brasil, ele tem uma fatia muito importante nesse processo. Eu vou mostrar aqui alguns números que comprovam isso. Então, a gente tem lá, né, 2017, 362 milhões, né? Obviamente, China, Coreia e Estados Unidos são os países que têm o maior... hoje já é uma indústria muito grande, e aqui está crescendo muito também. Então, esse é um tema importante. Quem mexe com turismo tem que estar atento para esse movimento do esportes, né? Tem um jogo chamado que é o LOL. Quem é que joga aí? Alguém joga? Então, são os especialistas aí, né? Sabe exatamente o que eu estou falando, né? O jogo eletrônico se tornou febre mundial. Ganhou o status de segundo esporte de preferência dos brasileiros. Isso tem pesquisas que mostram isso, tá? E movimenta cifras bilionárias e pode virar até esporte olímpico. Está tendo uma discussão para se tornar um esporte olímpico. Há sempre um questionamento, não é esporte, porque sedentário, mas já foi provado que um jogador de games, ele tem fisioterapeuta, tem fisiologista, tem preparador físico. É impressionante, porque há um desgaste, talvez mental, muito forte, mais às vezes até do que um atleta que tem um desgaste físico maior. Então, esse é um ponto importante e é um movimento que está acontecendo no Brasil e a gente tem que estar muito atento a isso para quem está trabalhando nessa indústria, né? Aqui, ó, o Riot Games, que é quem desenvolveu o LoL, né, já realizou finais de torneios no Brasil, em Fortaleza, Rio de Janeiro, Florianópolis, São Paulo e Recife. Então, repare que eles estão percorrendo cidades do Brasil exatamente para o quê? Para disseminar, fomentar, né, e ter mais adeptos dessa modalidade. Isso aqui, essa tela daí, foi a final do Campeonato Brasileiro em Recife, Pernambuco, né? E é um fenômeno isso, é um negócio impressionante, né? Aqui é a final do ginásio Ibirapuera, no ano passado. Ginásio lotado, né? Dificilmente você às vezes consegue lotar um ginásio com um jogo de basquete, um jogo de futsal, um jogo de vôlei, até porque o vôlei é o segundo esporte aí na preferência nos adeptos. Mas olha, reparem como é que um ginásio lotado, né? É um negócio impressionante. E a segunda paixão por diversos motivos, né? Em 2016, mais de 10 mil pessoas foram atraídas para o ginásio Ibirapuera. No ano anterior, o evento lotou as Arenas Palmeiras. Em 2015, teve um evento na Arena Palmeiras que lotou também a arena, né? Alguns de seus jogadores têm mais apreciadores sozinhos nas redes sociais do que 4 clubes. Esse exemplo aqui, jogadores individuais, uma pessoa só,
tendo mais adeptos, seguidores do que, às vezes, clubes de futebol, né? Na rota dos eventos internacionais, o Parque Olímpico recebeu uma etapa do segundo maior evento internacional. Por acaso, nesse dia, eu estava numa arena assistindo uma etapa do Mundial de Vôlei de Praia no Parque Olímpico, na arena de tênis, que foi montada para um evento de vôlei. Devia ter mais ou menos umas 2, 3 mil pessoas na arena de vôlei. E o ginásio ao lado lotado com 15, 20 mil pessoas. Quer dizer, é uma mudança de comportamento, de consumo, e a gente tem que estar atento. No ano passado, 43 milhões de pessoas acompanharam a final. Olha que dado interessante. 43 milhões de pessoas acompanharam o Mundial do LoL, que aconteceu em Los Angeles, enquanto a decisão da Liga de Basquete foi assistida por 30 milhões. E a gente está falando do basquete, que é o esporte, talvez, né, junto com o futebol americano, o esporte mais popular dos Estados Unidos. Quer dizer, o LoL passando aí em termos de preferência. A Newzoo, essa empresa, ela classificou o Brasil como o terceiro maior público do esporte eletrônico, com 11,4 milhões de espectadores. Então, eles já estão colocando o Brasil, né, num patamar muito grande de consumo desse tipo de esporte, né? Estamos entre os 6 maiores do mundo, a gente tem a maior representatividade na América Latina, daqueles 41% a gente representa mais que a metade. O país só perde para os Estados Unidos e a China, obviamente, né? E o país movimentou cerca de 1,5 milhão de dólares como negócio em 2016. Isso foi o que movimentou dentro do Brasil. Então, é importante a gente estar atento a esse segmento, né? E algumas considerações, né, para cumprir aí a minha agenda e abrir para perguntas, né? Eu trago isso aqui como uma reflexão. É importante que as iniciativas de calendário sejam criadas. Não existe esporte sem eventos. O esporte só faz sentido quando ele tem evento. Não adianta você ter o melhor atleta, as melhores personalidades se não tem evento. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, nós temos aqui 51 esportes diferentes, entre esportes olímpicos e esportes não olímpicos. Sendo que desses 51 esportes olímpicos, você tem várias modalidades. Por exemplo, a natação tem 4, 5 modalidades. O ciclismo tem 4, 5 modalidades de ciclismo. Então, são muitos eventos que acontecem durante o ano todo. O esporte, ele é um ativo turístico, não tenha dúvida. A vocação, e a gente tem que respeitar a vocação de cada cidade e região do Brasil, porque tem as suas especificidades e a sua cultura, né? Planejamento, segurança é importante. Estabelecer uma conexão do esporte com a agenda cultural, isso é fundamental. Educação, que ela é a base de tudo, né? As pessoas têm que ser educadas e capacitadas para poder fazer bom trabalho. Entender os fãs, quem são os fãs. Esse exemplo que eu peguei agora do esporte, são novos fãs, são novos adeptos. E eu entendo que o turismo esportivo e de entretenimento é como uma das mais importantes atividades econômicas para o Brasil. Então, eu acho que o turismo esportivo ele tem um papel fundamental no crescimento do país, e, obviamente, em algumas cidades mais, outras cidades menos, mas é realmente um fator extremamente importante para a indústria, né, de hotelaria, para a indústria do turismo. Enfim, era isso. Ok. Parabéns. Obrigado a vocês. Nós que somos agentes de viagens, nós temos que ficar ligado também no esporte que está crescendo muito no Brasil também, que é o futebol americano, né? Futebol americano. E o futebol americano, não sei se vocês sabem aí, cada equipe que vai jogar numa cidade são 60 atletas, 60 jogadores. Agora imagina a turma que ele tem que levar, né? Preparador físico, técnico, tudo mais. Quer dizer, e no Brasil está crescendo muito. Tem outro aspecto importante que saiu ontem, né? Foi aprovado na Câmara para que seja encaminhada a discussão sobre uma questão que é polêmica no Brasil, que é a questão dos bingos e dos cassinos. Também. Né? Que esse é um outro movimento que muda todo o cenário turístico do Brasil. Sem dúvida. Pois bem, gente, está aberto agora as perguntas. E, professor, gostaria inicialmente de fazer uma pergunta nossa. Pois não. A década de ouro relacionada ao megas eventos no Brasil passou. Podemos vislumbrar
que temos um legado para trabalhar na captação de novos eventos? Olha, professor, eu acredito que sim, pelo seguinte, o esporte ele é perene. Os grandes eventos passam, como aconteceu, Olimpíada, Copa do Mundo, enfim. A gente não pode achar que a gente só fique refém desses grandes eventos. Eu acho que, como eu falei aqui, eu acho que a apresentação ela comprova um pouco o que a gente está falando e assim, eu acho que o esporte, junto com o turismo, né, baseado em todas as agendas, é um dos fatores que pode impulsionar a economia do país e principalmente, eu digo exemplo, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um vetor esportivo muito grande, é a porta de entrada do turismo, né, como todos aí muitos falam. Eu acho que isso daí tem todo o potencial, em função, obviamente, a gente sabe que os investimentos hoje estão muito mais apertados, mas se a gente cria as agendas, cria uma relação, a parceria pública-privada, né, as iniciativas privadas investindo no esporte também, eu acho que isso é importante. Isso realmente é muito importante e ouvindo, não sei se vocês ouviram o Dória ontem, ele mandou a gente ir a campo, né? Mandou a gente investir realmente no turismo, porque as coisas tendem realmente a melhorar para o próximo ano. Alguma pergunta de vocês? Perguntas? Alguém quer fazer uma pergunta para o professor? Está aberto, gente. Vamos aproveitar porque a hora é essa. Tá certo. Alguém tem alguma pergunta? Não, ninguém quer fazer pergunta. Bom, pessoal, tem meu e-mail aí, tem 2 e-mails. Quem quiser buscar mais informação, quiser trocar compartilhar algum tipo de conhecimento aí, alguns estudos também que a gente acaba acompanhando, eu estou inteira à disposição de vocês. E foi um prazer estar aqui e pensar assim, vamos refletir nesses aspectos, nesses movimentos que estão acontecendo, né? Obviamente a gente tem esportes já muito consolidados na indústria, que o ciclismo é outro esporte que está crescendo muito, né? O ciclismo de rua, o ciclismo, né, é uma coisa que também tem aí uma proporção muito grande. A gente tem corridas de aventura, a gente tem, né, hoje o skate é um outro esporte que está crescendo muito no Brasil, né, se tornando agora um esporte teste nas Olimpíadas, né, então isso também é um fator importante. E tem uma coisa que é fundamental no esporte, são os ídolos, né? Quando você tem ídolos, referências, isso ajuda muito também a você a crescer e alavancar o esporte, e isso impacta em toda a economia, impacta no turismo. Então eu agradeço imensamente a oportunidade e o prazer de estar aqui com vocês. Muito obrigado, professor. Tá? Obrigado. Muito obrigado, pessoal. O certificado.